outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu peço que a igreja continue neste mesmo sentimento de adoração, de exaltação, porque Deus está aqui conosco nesta noite. Como já disse o nosso pastor, o culto é nós que fazemos. Amém? Então, para termos aqui um culto animado, uma festa animada, depende tão somente de nós, em adorarmos, em louvarmos, em exaltarmos e darmos lugar a Deus e ao seu Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, antes de tudo, esta carta, os irmãos já sabem, foi escrita pelo apóstolo Tiago, aquele que muitos chamam meio-irmão de Jesus. Ele era irmão de Jesus e ele escreveu esta carta. Ele escreveu por volta de 45 a 49 depois de Cristo, segundo alguns comentaristas ali da Bíblia de estudo pentecostal. O tema dessa carta é: a fé se manifesta pelas obras, e isso fica bem evidente nessa carta de Tiago. O propósito de Tiago aqui era encorajar os irmãos judeus que estavam vivendo fora da Palestina. Como muitos crentes foram perseguidos e eles saíram dispersos, então o intuito do apóstolo Tiago nesta carta de Tiago aqui era incentivar, encorajar, fortalecer os irmãos e também corrigir alguns erros e ao mesmo tempo exortar e instruir para que eles praticassem boas obras. E como essa carta de Tiago é uma carta bastante prática, muitas pessoas chamam de o livro dos provérbios do Novo Testamento, porque é bem prático a carta de Tiago. Os irmãos já notaram isso. E como é prático, o apóstolo Tiago, ele escreve esta carta começando com oração. Até no capítulo 1 ele diz lá para os irmãos pedirem sabedoria a Deus, que Deus dá. Então ele já começa a incentivar os crentes à oração, a pedir a Deus, a clamar a Deus. E ele encerra esta carta também com a oração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Com isso, o apóstolo Tiago queria encorajar os irmãos a orar, fazer com que os irmãos vivessem uma vida de oração. E também é esse o propósito desta carta para nós, nos incentivar a orar, especialmente nesses textos que é o texto final desta carta. Por isso que ele usa o exemplo de Elias. Ele começa a falar para os irmãos orar. Do versículo 13 até o versículo de número 18, Tiago usa a expressão orar 7 vezes, porque ele dedica esta parte final desta carta para falar sobre a importância da oração. E ele diz: orai uns pelos outros. Se tiver alguém doente, orai pelo enfermo. E a oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo. Ele também diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então o propósito do apóstolo Tiago é incentivar aquela igreja, a todos os irmãos. É uma igreja universal, não é endereçada a uma igreja específica, mas era todos os crentes dispersos, e
consequentemente chegou a nós. Então o propósito de Deus com esta carta é nos incentivar a orar também. E viver, irmãos, uma vida sem oração é perda de tempo, é viver uma vida sem sentido. Não dá para viver sem orar. A questão de oração para um cristão é questão de sobrevivência. Assim como você precisa do oxigênio para continuar vivendo, para continuar existindo, para continuar tendo vida, assim a vida de um cristão, ele precisa da oração para continuar crente. Uma coisa é verdade: você não consegue ser crente se não orar. Ou você ora, ou você não consegue permanecer na fé. Ou você ora, ou você não resiste às adversidades. Ou você ora, ou você não vence as tentações. Ou você ora, ou você não vence as provações. Não dá para viver sem oração. Não dá para ser crente sem orar. Não dá para viver uma vida de fidelidade a Deus sem oração. Não dá para servir a Deus sem oração. Nós precisamos de oração em todas as horas, em todos os momentos, em todas as áreas das nossas vidas. E o objetivo do apóstolo Tiago é chamar a atenção dos irmãos para a oração. E por isso ele diz no versículo 16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo tem poder. A oração do justo tem poder. Por que a oração do justo tem poder? Porque o poder da oração constitui-se no poder de Deus. O Deus que nós servimos é poderoso. Ele diz lá em Apocalipse 1:8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem todo o poder. Por isso que o profeta Isaías disse: operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir e o operar de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. O apóstolo Lucas, ele escreve dizendo: porque para Deus nada é impossível. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós cultuamos. E quantos já estão sentindo a presença dele nesta noite, erga a tua mão e adore, porque o Todo-Poderoso está aqui conosco. O poder da oração constitui-se no poder de Deus. Por que a oração do justo é poderosa? Porque nós clamamos a um Deus poderoso. E toda oração é um diálogo com Deus. Toda oração é uma conversa com Deus. Todas as vezes que você dobra os seus joelhos para orar, você está conversando com Deus, você está falando com Deus. E embora não seja de joelho, pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser encostado, pode ser sentado, mas na hora em que você começa a orar, você começa a falar com Deus, o Todo-Poderoso. E como Ele é o Todo-Poderoso, a oração é poderosa. E o apóstolo Tiago, para chamar a atenção dos irmãos sobre o poder da oração, ele cita o exemplo de Elias. Por que ele cita o exemplo de Elias? Porque não houve um profeta como Elias para ver a grande manifestação de Deus como viu Elias, para ver o agir de Deus como viu Elias. Primeiro ele começa dizendo: Elias orou para não chover, e por um período de 3 anos e 6 meses não choveu. Olha, irmãos, aqui é algo sobrenatural. Você já pensou? É normal chover, todo ano chove. Agora você já pensou passar 3 anos e 6 meses sem chover? E talvez alguém perguntasse: por que não está chovendo?
chovendo? Por que não está vindo chuva? Por que está essa seca? E as pessoas diziam: é porque um profeta orou a Deus, é porque um profeta falou com Deus e ele pediu para não chover. E talvez as pessoas se perguntassem: mas como é que pode um profeta ter esse poder todo? E talvez alguém dizia: não é o profeta, mas é o Deus do profeta. E quando ele orou ao seu Deus, o Deus dele, que criou todas as coisas, que manda em todo o universo, que domina a lei da natureza, ele disse para não chover. Irmãos, através da oração, nós vemos a ação sobrenatural de Deus. Quer ver o sobrenatural? Quer ver a manifestação do poder de Deus na tua vida? Ore. Quer ver o sobrenatural de Deus na tua família? Ore. Quer ver Deus agir na tua igreja? Ore. Quer ver Deus agir na tua família? Ore. Quer ver Deus agir no teu departamento que você cuida? Ore, 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 porque a oração move a mão de Deus. Quantos podem na glória, erga a mão para o céu e adore a esse Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Irmão, algo fora do comum, pastor Soares, passar 3 anos e 6 meses sem chover. Isso não é normal, isso não é natural, isso é ação sobrenatural de Deus. Por isso que o apóstolo Tiago usa o exemplo de Elias e diz: meus queridos, a oração é poderosa em seus efeitos. Lembrai-vos do profeta Elias. Ele orou para não chover e por 3 anos e 6 meses não choveu. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Deus que você serve, Ele é poderoso. Talvez você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema, e você está dizendo: isso aqui eu não posso, isso aqui eu não tenho como, isso aqui eu não posso resolver, eu não vou vencer, não vou conseguir. Mas eu quero te dizer: ore, porque se você não consegue, Deus vai te dar vitória. Você vai conseguir através da ação sobrenatural de Deus. Você não consegue alcançar, Deus vai alcançar por você. Você não consegue abrir, Deus vai abrir a porta por você. Deus vai te abençoar. Mas pelo amor de Deus, ore, pelo amor de Deus, clame, pelo amor de Deus, peça, pelo amor de Deus, apresente a Deus, porque o Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso. Não é à toa que Tiago usa o exemplo de Elias, irmãos, porque em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 20 a 24, Elias orou e Deus ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. A primeira ressurreição registrada na Bíblia Sagrada é essa. E através da vida de quem? Através do ministério de quem? Do profeta Elias. Elias é um profeta que vê a grande manifestação do poder de Deus, e tudo isso por meio da oração. Por meio da oração. Quando ele orou para não chover e não choveu, o rei começou a procurar Elias, e Elias se escondeu lá na beira do rio, do ribeiro Querite. Depois aquele ribeiro secou e ele foi, Deus mandou ele ir para Sarepta, e quando ele chegou lá tinha uma viúva, e aquela viúva hospedou ele, aquela viúva tinha um filho. Quando Elias chega ali e mora ali com pouca, aquele menino adoece, morre. A mulher olha para Elias e disse: você veio aqui para me lembrar das minhas iniquidades, meu filho morreu, o que é isso? Aí Elias pega o menino, leva para o seu quarto e ele começa a orar. Ele começa a orar. A Bíblia diz que ele se mede sobre o menino 3 vezes, se deitar por cima do menino 3 vezes, e ele ora, diz: Senhor, traz a alma deste menino de volta, para que ele viva.
E a Bíblia Sagrada diz que aquele menino ressuscitou. Depois que aquele menino ressuscitou, o profeta pegou o menino e deu à mulher e disse: mulher, aí está o teu filho. E aquela mulher diz: agora eu vejo que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Oh glória! Oh glória! Se você está dizendo: faz dias que eu não vejo milagres acontecendo, faz dias que eu não vejo a ação sobrenatural de Deus, eu tenho um recado de Deus para você. Deus continua o mesmo, Ele tem todo o poder. Sabe qual é o problema? É que você deixou de orar, deixou de buscar, deixou de clamar como antes. Mas quando você se despertar e começar a orar, e começar a pedir, e começar a clamar, Deus vai operar maravilhas. Pelo amor de Deus, ore! Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O apóstolo Tiago usa o exemplo de Elias, irmãos, porque Elias foi um homem que viveu uma vida de oração. Os irmãos lembram? Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 39, daquele confronto dele com os profetas de Baal. Ele deu um bezerro, ele desafiou os profetas de Baal, de Azerá, um bezerro para cada um ia clamar, e o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. E Elias disse: olha, para vocês pensar que eu não estou sendo injusto, vocês vão primeiro. Vocês têm prioridade, vá na frente, começa a clamar, começa de manhã cedo. E a Bíblia diz que eles começaram cedo, organizaram tudo e começaram a clamar, e manhã passou e veio meio-dia passou, chegou a tarde. E Elias disse: talvez o Deus de vocês está viajando, talvez ele está ocupado. E aí aqueles homens começaram a se cortar, a fazer rituais e nada de fogo descer. Elias se cansou e disse: deixa comigo, a vez de vocês passou, vocês tiveram muita prioridade, desde de manhã que vocês clamam, agora chegou a minha vez. Aí a Bíblia Sagrada diz que Elias, antes de começar a clamar, ele consertou o altar, né? Porque tem que ter conserto. Oração para ser respondida tem que ter conserto. Tem que ter as coisas organizadas, tem que ter as coisas equilibradas. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus que ama a organização, é um Deus que ama a santidade, é um Deus que ama a prudência, é um Deus que ama a fidelidade. Então, antes de tudo, Elias consertou o altar, organizou ali o altar, colocou a lenha, colocou o bezerro. Talvez os profetas de Baal pensaram: agora ele vai clamar. Não, que clamar que nada. Traga uma água, moe o bezerro, encharca a lenha. Depois que encharcou a lenha, agora ele vai clamar que nada. Traga água, faça um rego em redor desse altar, enche esse rego de água. Depois que estava o bezerro encharcado, a lenha encharcada, as pedras encharcadas, o rego cheio de água, Elias disse: agora chegou a minha vez. Quem tem intimidade com Deus, irmãos, ele sabe o tamanho do poder do seu Deus. Quem tem intimidade com Deus não olha para os desafios, não olha para os problemas, não olha para o tamanho das dificuldades. Quem tem intimidade com esse Deus sabe que Ele é o Todo-Poderoso. Oh glória! Adore, 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 adore. Deus está aqui, meu irmão. Deus vai te dar vitória hoje. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de bênção. Oh glória! E a Bíblia Sagrada diz que Elias orou, irmãos, e em hebraico só foram 41 palavras. Pronto, essa foi a oração de Elias. Não foi uma hora, não foi um dia, só foi 41 palavras. E a Bíblia diz que Deus respondeu e enviou fogo. Glória a Deus! E o fogo queimou o holocausto
holocausto, mas não queimou só o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, queimou a terra e lambeu a água do rego, e todos viram a poderosa manifestação do poder de Deus. Por tudo isso, por quê? Porque o profeta orou, porque o profeta clamou. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você está pensando que Deus não está operando, não está agindo, mas o que está faltando é oração da nossa parte, porque se nós clamarmos, Ele responde. Foi Ele mesmo que disse para nós em Jeremias 33:3: clama-me, 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 responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O nosso Cristo disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate a porta se abre. O que é que está precisando, pastor? É você orar, é você clamar, é você pedir, é você se humilhar, porque oração é poderosa. Quantos podem dar glória? Oh glória, oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A oração tem poder, porque a oração é um diálogo com Deus, e o teu Deus é poderoso. Não entregue os pontos, não desista, não pare, continue orando. Deus está te ouvindo, mas é na hora dele, é na hora certa. Ele vai te atender, Ele vai te abençoar, Ele vai conceder o teu pedido, mas é na hora certa. Oh glória! Oh glória! Irmãos, e o texto diz que Elias orou outra vez, e aquilo que não estava vindo há 3 anos e 6 meses passou a vir. Essa oração está registrada em 1 Reis capítulo 18, versículo de número 42 a 46. O profeta Elias orou e Deus mandou chuva. O profeta Elias, irmãos, ele não podia cerrar o céu, ele não podia impedir de vir chuva, mas ele tinha intimidade com Deus que pode, amém? O profeta Elias não podia mandar chover, mas ele tinha intimidade com aquele que manda. Você pode, você talvez não pode, mas o teu Deus pode. Você talvez não pode, mas o teu Deus pode. O teu Deus pode, Ele é o Todo-Poderoso. E os irmãos lembram que quando Elias, Deus que disse para Elias se apresentar a Acabe, que ele ia mandar chuva, e ele, em obediência, ele se apresentou a Acabe e disse: Acabe, vai chover, eu vou orar. E a Bíblia diz que Elias foi orar em um monte, e ele começou a orar, e ele disse, e o moço, o seu auxiliar, e olhar, aí disse: olha para a banda do mar. E aí o moço olhava e disse, primeira vez o moço olhou, não vejo nada. E Elias orando. Segunda vez o moço olhou, não vejo nada. Elias orando. Tem que ter perseverança, irmão, tem que ter insistência, amém? Às vezes o irmão quer um milagre, ele começa uma campanha de oração de 7 dias, se ele não recebeu em 7 dias, pastor Sola, ele abandona, ele esquece, pelo amor de Deus. Orou 7 dias, não recebeu, ora 14, orou 14, não recebeu, dobra, vai para o mês, vai para 60 dias, mas seja insistente. Olha a parábola do juiz iníquo. Jesus citou uma parábola para incentivar os discípulos a orar. Ele diz: existia uma cidade, um juiz iníquo, perverso. Ele não temia Deus, não temia homem, ele não respeitava ninguém. Mas existia naquela cidade uma viúva, muito pobre, difícil. A situação dela era muito triste. Mas aquela viúva tinha uma questão para ser julgada pelo aquele juiz.
Aquele juiz, mesmo com toda a rebeldia, não queria julgar, mas todo dia aquela viúva ia onde o juiz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz: não, eu não julgo, não vou me ocupar com isso. No outro dia a viúva vinha de novo: julga minha causa, julga minha causa. Eu não posso perder tempo com isso. Julga minha causa, julga minha causa. Eu não vou julgar, julga minha causa, julga minha causa. Até que aquele juiz se cansou e disse: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque senão ela não vai me deixar em paz. Aí Jesus Cristo disse: se vós, sendo mau, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O nosso Deus é o nosso Pai. Quantos podem dar glória, irmãos? E o moço ia. Foi a quarta vez, não viu nada. Foi a quinta, não viu nada. Foi a sexta, não viu nada. Quando ele foi a sétima vez, olhou para a banda do mar: o que é que tu vê, moço? Ele disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias entendeu: pois vai chover e não é pouco. Diz para Acabe cuidar, pegar a carruagem dele e ir para Jezreel, porque vai chover. E a Bíblia Sagrada diz que choveu sobre a terra, e a terra produziu seu fruto, porque Elias orou. Ore, irmãos, que coisas extraordinárias vai acontecer na sua vida. Ore, irmão, que o teu milagre chegará. Ore, irmão, que a tua bênção você receberá. Mas pelo amor de Deus, ore. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo de número 17, ele diz: orai sem cessar. Ele escrevendo aos Efésios 5 e 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Não dá para viver sem oração, irmãos. Nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que clamar, nós temos que viver uma vida de oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elias foi um dos profetas que viu mais manifestação da parte de Deus, porque ele vivia uma vida de oração. Os irmãos lembram daquele episódio em 2 Reis, capítulo de número 1, versículo de número 9 a 17, quando o rei Acasias estava doente, e ele mandou algumas pessoas perguntar lá em Ecrom a Baal-zebub se ele ia ficar curado. Aí Deus falou com Elias, disse: Elias, tá vindo um povo aí, tá indo lá para Ecrom perguntar aquele Deus falso se Acasias vai ficar bom. Vai encontrar eles e diga para eles que há um Deus em Israel. E diga para ele que ele vai morrer. E aí a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens, quando encontrou Elias, e Elias disse: eu disse para Acasias que ele vai morrer. Aí os homens voltaram do caminho. Quando chegaram onde o rei disse: ô gente, o que foi? O que aconteceu? Vocês já voltaram? É mais longe do que eu pensava. O que foi? Aí ele disse: nós encontramos um homem. Eles não disseram nem o nome. Nós encontramos um homem. E quem é esse homem? Eu não sei o nome dele. Mas como é que vocês vão? O que é que vocês me descrevem dele? Eu só sei que ele andava vestido de pelo e tinha um cinto na cintura. O rei Acasias disse: isso é Elias, é o profeta Elias. O que foi que ele disse? Ele disse que o senhor vai morrer. Oh, tristeza. Aí Acasias não ficou satisfeito, disse: conversa. Ele disse: pois vamos buscar Elias aqui para me prender ele. Capitão, arrume aí 50 soldados, vá lá buscar Elias. Aquele capitão com 50 soldados, se achando imponente, grande, forte, poderoso, quando ele viu Elias em cima de um monte, ele disse: Elias, homem de Deus, desce. Elias disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. E a Bíblia Sagrada diz que na mesma hora desceu fogo do céu e consumiu aquele capitão rebelde, incrédulo, com os seus 50. E Acasias esperando aquele capitão chegar, e não chegava. Acasias disse: vou mandar outro.
outro capitão com mais 50 soldados. Vão lá e traz Elias. Eu vou perguntar para ele cara a cara, ver se ele é profeta mesmo. E aquele capitão saiu. Se aquele capitão falhou, mas eu vou ser promovido, vou trazer esse profetazinho para o rei. E quando ele chega, viu Elias em cima de um monte. O primeiro capitão disse: só desce. O segundo capitão, mais vaidoso, ignorante, cheio de prepotência, gritou: Elias, homem de Deus, o rei diz para você descer depressa. Oh, gente, que descer depressa? Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. E a Bíblia Sagrada diz que fogo desceu do céu novamente, consumiu aquele capitão e os seus 50. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso, irmãos. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele mata, Ele fere, Ele cura, Ele dá vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que o apóstolo Tiago, ao escrever sobre oração, ele disse: lembrai-vos do profeta Elias. Porque Elias viu grande manifestação da parte de Deus. Depois, Acasias disse: eu vou mandar o terceiro capitão com mais 50 soldados. Vai lá, meu filho, traz esse Elias para cá. Aí o terceiro foi esperto, sábio. Ele chegou lá não dizendo: desce depressa, não. Ele chegou se ajoelhando: Elias, homem de Deus, tenha a minha vida por preciosa aos teus olhos, tenha a vida dos meus soldados como preciosa. Não ore para fogo cair sobre nós e nos consumir como consumiu os outros. Tenha misericórdia de nós. Estamos aqui só cumprindo uma ordem, cumprindo um mandato. Aí Deus falou com o profeta e disse: desça e vai com esse aí. Amém. Glória a Deus. Por isso que é importante termos humildade, simplicidade. Se aquele capitão tivesse chegado com prepotência e orgulho, ele tinha sido queimado também. Mas ele chegou com humildade. Humildade é bom. E o importante é termos uma vida de comunhão com Deus, porque Elias entendeu a hora certa de ir, porque Deus falou com Elias. Irmão, crente que ora, ele ouve a voz de Deus. 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 Ele ouve, ele tem experiência com Deus, porque ele tem intimidade com Deus. E é isso que precisa, é isso que nós precisamos, é ter esta vida de oração, para desfrutarmos desta intimidade com Deus, para ouvirmos a voz de Deus. Quantos podem dar glória? Irmãos, os irmãos viram quantas coisas sobrenaturais Deus operou por meio da vida do profeta Elias. Coisas extraordinárias. Aí talvez você ouvindo possa dizer: mas também Elias era um profeta. João Batista veio na virtude de Elias. No Monte da Transfiguração, quem apareceu lá representando os profetas foi Elias. Elias era um homem fora da curva. Mas aí é que Tiago, antes de falar sobre a oração de Elias, ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que é que o apóstolo quer dizer com isso? Que Elias era igual a nós. Elias era igual a nós. Elias não era um super-homem. Elias era um homem cheio de falhas e de defeitos. Qual era o segredo de Elias, pastor? A oração, a vida de oração, a vida de comunhão que ele tinha com Deus. Mas ele era igual a nós. Elias sentiu medo, Elias fugiu, Elias foi acometido por depressão, Elias orou para morrer. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
homem cheio de falhas e defeitos. Mas Elias era um homem justo na presença de Deus. E Elias era um homem de oração. A oração tem poder. A oração tem poder. A oração tem poder. Porque o nosso Deus é todo poderoso. Deus vai te dar vitória se você orar. Se você orar, essa situação vai mudar. Se você orar, essa situação vai melhorar. Se você orar, a porta vai se abrir. Se você orar, Deus vai agir. Se você orar, se tiver que cair fogo do céu, vai cair. Se tiver que cair água do céu, chuva de bênção sobre a tua vida, vai cair. Mas ore, 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 ore. Não dá para viver sem oração. Não dá para viver uma vida na presença de Deus sem oração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Talvez você está passando por uma situação tão difícil. E talvez você fique até se questionando: se eu tivesse mais saúde, eu conseguiria. Ou se eu tivesse condição financeira, eu ia vencer. Ou se eu tivesse amigos que pudessem me ajudar, eu ia mudar de vida. Eu quero te dizer que se você orar, Deus vai mudar, Deus vai agir, Deus vai operar. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai avançar, você vai continuar. Ore! Oh, glória a Deus. É por isso que o apóstolo Tiago, quando ele vai falar de oração, ele lembra do profeta Elias, porque Elias viu a grande manifestação do poder de Deus. Irmãos, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela nasceu no fogo. Nós somos crentes pentecostais, amém? Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos no falar em línguas estranhas como evidência física do batismo do Espírito Santo. Nós somos crentes pentecostais. Pastor, e por que às vezes os cultos de hoje é mais frio? Por que os cultos de hoje é mais devagar? Não é como antes. Ora, não tem segredo, meu filho. É porque antes orava mais. Hoje em dia, quando diz assim, é culto de oração. Oh, meu pai. Aqui não, em Paraíba não, porque a igreja é cheia no culto de oração. Mas tem muitos lugares por aí que é só um pouquinho de gente. Porque o povo não quer orar. Irmão, não dá para viver sem oração. Não dá para viver sem oração. Elias venceu porque orava. O profeta Elias venceu porque orava. Daniel venceu porque orava. Neemias venceu porque orava. Josué venceu aquela guerra porque orou e orava. Pedro venceu porque orava. Paulo venceu porque orava. Amém? Os nossos pioneiros, Daniel Berg, Gunnar Wing, apesar das lutas e dificuldades aqui no Brasil, para começar o movimento pentecostal, eles oravam. O pioneiro, aquele que plantou a Igreja Assembleia de Deus no Maranhão, Clima que Bueno Assa, ele orava. Os nossos irmãos antigos, pioneiros, mais velhos do que nós, oravam. E se nós queremos dar continuidade a esta obra, devemos orar, devemos orar, devemos orar, devemos orar, devemos orar, devemos orar. Crente que ora é animado, crente que ora é avivado, crente que ora é cheio do poder, crente que ora, ele é cheio da unção, crente que ora, ele é obediente, irmão. Eu nunca vi crente orar, ser um crente de oração e ser rebelde. Todo crente que ora, ele é obediente. Obediente a Deus, obediente à sua liderança, obediente às ordens da igreja. Ele é obediente.
porque a oração tem poder. Fique de pé comigo em nome de Jesus. A oração tem poder em nome de Jesus. A oração tem poder, a oração tem poder. Elias viu grande manifestação do poder de Deus. E Elias era igual a você. Igual a você. Sujeito às mesmas paixões que você. Elias não era de outra natureza, não. Ele era da mesma natureza que nós. Feito do mesmo barro. Obrigado, pastor. Feito do mesmo barro. Sujeito às mesmas paixões. Com a mesma natureza que nós. E por que, pastor, que ele viu tão ação tanta sobrenatural de Deus? Por que ele viu grandes manifestações sobrenaturais de Deus? Porque ele orava. Porque ele orava. Tem um hino que diz: se eu orar, né? Eu não sei o hino, mas se eu orar, eu não sei como é que diz. Eu sei que Deus fecha a boca do leão. Deus faz leão jejuar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quantos estão em oração? Oh glória, quantos estão pedindo um milagre, uma bênção e ainda não recebeu, mas está em campanha de oração. Eu vou te ajudar nesta noite orando por você. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus, para que Deus venha te dar força, para que Deus venha te fortalecer, te animar. E você, irmão, que ouviu essa pregação, você está diante de Deus, seja sincero diante de Deus. Se você ouviu essa ministração sobre a importância da oração, o poder que há na oração, e se você até aqui não tem tido uma vida de oração, você só ora na igreja quando chega em casa, você não ora, você não tem o seu particular com Deus no seu quarto, não reserva um tempo para orar. Nesta noite, faça um compromisso com Deus, fale para Deus: Deus, eu vou mudar isso. Deus, eu quero ter uma vida de comunhão contigo, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma vida de intimidade. Fale com Deus, peça para Ele te dar força, peça para Ele te dar graça, peça para Ele te ajudar. Oração é uma questão de sobrevivência. Oração é uma questão de sobrevivência. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh glória, feche os teus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, bendito Pai, a sua palavra foi pregada, Jesus, sobre o poder da oração. Elias, o teu servo, viu a ação sobrenatural do Senhor. Deus, todas as vezes que uma nação se desvia, o Senhor levanta, meu Deus, profetas, como o Senhor levantou Elias. Meu Deus eterno, e esse tempo eu reconheço que é o nosso tempo, é o meu tempo, é o tempo do meu irmão, é o tempo da minha irmã que está aqui, Senhor. Esse é o nosso tempo. Ajuda-nos a marcar esse tempo, Senhor, por meio de uma vida de oração, meu Pai. Que nós tenhamos uma vida de oração, Senhor, uma vida de comunhão contigo. Que o Senhor tenha liberdade para agir na minha vida, que o Senhor tenha liberdade de agir na vida do meu irmão, que o Senhor tenha liberdade para falar com meu irmão, que ele esteja sensível à voz do Senhor, que ele esteja sensível à ordem do Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a nos despertarmos para termos uma vida de oração, em nome de Jesus. Papai, as coisas desta vida são passageiras. Nos dias em que nós vivemos, meu Pai, há muitas ocupações e há muitas distrações, mas não deixa nós nos distrairmos, mas que possamos continuar focados, ó Deus, ligados em oração contigo. Meu Deus, aquele irmão que ouviu esta palavra e que até aqui não tem vivido uma vida de oração, não tem vivido uma vida, meu Deus eterno, de buscar o Senhor, eu te peço, Pai, dê força a ele, dê força a ela, que toda essa canseira, essa fadiga, esse desânimo seja repreendido em nome de Jesus, e que a tua serva venha ter uma vida
de oração, e que o teu servo venha ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, que nós, obreiros, meu Deus, sejamos obreiros de oração, obreiros de comunhão, ó Deus, aonde estivermos, aonde formos, que a presença do Senhor seja real em nossas vidas. Papai, ouve as nossas vozes, atende as nossas orações, pois ao Senhor oramos, e em nome de Jesus lhe agradecemos. Quantos podem dar glória a Deus?